Muito bem, gostaria de fazer um estudo com vocês hoje no livro de Tito, na carta do apóstolo Paulo a Tito. Nós vamos estudar alguns versículos do capítulo 2, propriamente dito. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre santificação com vocês. Santificação pela graça de Deus em Cristo. A proposição da mensagem é que o cristão não só pode, mas deve viver uma vida cristã em santidade, graças à graça de Deus em Cristo. É só pela graça de Deus em Cristo é que a gente pode viver uma vida santa. Não só podemos, como devemos. Então eu quero que vocês gravem essa ideia de viver em santidade como uma obrigação, tá? E é pela graça de Deus que a gente pode viver dessa forma. Quem foi Tito? Quem que foi o Tito ali nas Escrituras? Tito ele não é mencionado, por exemplo, no livro de Atos. Lucas não menciona sobre ele no livro de Atos. E a gente vê que ele tem uma importância na vida, junto com o apóstolo Paulo. Paulo tem uma estima por Tito, Paulo coloca ele como um homem extremamente responsável, Ele está atuando ali com o apóstolo Paulo na sua vida. E a gente vê através, tanto lá lendo em Gálatas, que Tito era um gentil, que se converteu a Cristo, e foi um companheiro do apóstolo Paulo na missão, nas viagens missionárias, e ele ministrou especificamente ali na ilha de Creta. Eu acho interessante que Tito é aquele que traz as notícias lá de Corinto, quando Paulo está tendo aqueles problemas com os coríntios, com a igreja de Corinto, e tem as 4 cartas que são escritas lá, e Paulo na última carta ele está ansioso de saber se deu certo ou não deu, a carta severa dele, como foi recebida, não foi, e é Tito que traz a resposta para o apóstolo Paulo ali, a resposta é positiva. Então a gente consegue ver através disso que Tito era uma pessoa de confiança para o apóstolo Paulo. Na carta que o apóstolo Paulo escreve para Tito, a gente tem 3 capítulos ali, ele trata de coisas que não são tão doutrinárias, são coisas mais práticas. O apóstolo Paulo ele não vai brigar por isso é certo, isso é errado, ele vai dar a lista do que fazer e do que não fazer. É bem direto, é bem prático, e ele vai tratar ali das responsabilidades que Tito deve ter com o relacionamento com as pessoas e com a igreja. E ele recomenda que Tito ele use da sua autoridade para o bem do povo de Deus. Então Tito tem uma autoridade diante da igreja e Paulo está instruindo que ele use essa autoridade para o bem da obra, para o bem da palavra de Deus. E também que ele sirva através do exemplo a todos. O Tito tem que usar o seu exemplo para convencer as pessoas. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo fala que a vida cristã ela só se torna possível por causa da bondade e do amor de Deus. E ele vai dizer que isso se dá porque Deus nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tito capítulo 3, versículos 5 a 7. Então essa não é uma carta corretiva, ela não é uma carta que vai defender ou tentar explicar uma doutrina específica, mas ela vai ser uma carta direcionada a Tito no como ele deve se portar, como ele deve fazer, como que ele deve atuar ali com a sua responsabilidade diante daquele povo em qual ele pregava. Eu gosto dessa carta porque ela é uma carta que é realmente poderosa. Toda a carta, se você ler os 3 capítulos, você vai ver que Paulo trata da eleição soberana dos cristãos por parte de Deus, da graça salvadora, da divindade de Cristo e a sua segunda vinda, a expiação substitutiva de Cristo e a regeneração e renovação de cristãos pelo Espírito Santo. Mas eu gosto bastante dessa parte que ele fala que, como ele coloca Cristo como Deus e Salvador. Quando eu vejo esses versículos, principalmente ali no capítulo 2, que Paulo fala de Cristo sendo Deus e Salvador, eu imagino os testemunhos de Jeová fazendo uma carinha triste, não tem como eu brigar com isso daqui, porque Jesus Cristo realmente é Deus, amém? Amém? Então aqui ele vai trabalhar o plano de salvação, ele trabalha uma estruturação do plano de salvação, ele enfatiza na estrutura do plano de salvação, e é interessante se a gente olhar, parece que a impressão que dá é que o plano de salvação, o objetivo principal dessa carta, era preparar a igreja
de Creta para um evangelismo eficaz. Era para eles estarem firmes na evangelização, era para eles confiarem em Deus e pregar a verdade com confiança. E isso significa que os líderes ali, né, no caso de Tito, ele tinha realmente uma missão complexa diante daquelas pessoas. Ele precisava pregar para cristãos, né, pastorear os cristãos e preparar eles para evangelizar os pagãos. E é interessante que lá no capítulo 1, versículo 12, até está escrito como que eram esses pagãos. Ele diz assim: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse. Daí ele vai falar sobre aquele povo de Creta. Ele fala assim: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Eu fico imaginando a missão de você evangelizar pessoas que eram feras terríveis, mentirosas, ventres preguiçosos. Imagina evangelizar um povo assim. Imagina viver entre um povo mentiroso, um povo preguiçoso. Brasil. A gente vive entre pessoas exatamente dessa forma. A gente vive entre pessoas que têm o mesmo perfil do perfil de Creta, se a gente for analisar bem. Então essa carta ela pode ser aplicada na nossa vida, enquanto igreja, da mesma forma que foi aplicada para aquele povo, que foi aplicada para Tito. Então eu quero que a gente entenda que evangelizar pessoas hoje, trabalhar com a igreja hoje, não é diferente do que era naquela época. É tão igual quanto. Então as dicas práticas que a gente tem aqui servem para nós como igreja também. Então a gente vai trazer isso para o nosso contexto. Lembrando que essa carta não foi escrita para nós, foi escrita para Tito. Então a gente vai aplicar ela para o nosso contexto. Ok? No capítulo 2 especificamente, o apóstolo Paulo ele vai trazer algumas diretrizes. E essas diretrizes ela tem a ver com o processo de santificação. E dentro desse processo de santificação, ele está mais direcionado a uma vida individual e à família. No capítulo 1, diferente do capítulo 2, ele também traz algumas diretrizes, também relacionado ao processo de santificação. Só que no capítulo 1, o processo de santificação está ligado à vida congregacional, ou seja, a vida da igreja. Então a gente vai ficar aqui lembrando que não foi escrito para a Igreja Batista Vitória, mas vai ser aplicado para os membros da igreja, membros, frequentadores, todos que estão aqui, todos que estão assistindo a esse culto também. Então nós vamos nos colocar nesse contexto, trabalhando especificamente o capítulo 2 de Tito. A gente vai olhar no capítulo 2 e a gente vai ver que cada um de nós também faz parte de um contexto familiar, de um círculo familiar. Todos nós temos obrigações enquanto a família, enquanto a igreja. Todos nós temos que ter uma conduta que honre e que aponte para a doutrina de Deus, que traga honra à palavra de Deus. Então nós temos que caminhar na nossa vida santa de uma forma correta, da forma com que a palavra de Deus nos instrui a seguir. Nos versículos capítulo 2, versículos 11 a 15, a gente vai ter a razão pela qual nós devemos andar com a vida santa. Então nós vamos estudar especificamente os versículos 11 a 15 para a gente entender qual é a razão que nós devemos andar daquela forma. E é bem simples, que a gente vai ver que lá a graça de Deus se manifestou a todos nós e que por isso nós devemos ser santos. Então a santidade tem a ver com a graça de Deus aqui nesses versículos. E a gente vai esperar com uma alegria a glória do retorno de Cristo. Então, versículos 11 a 15, capítulo 2, versículos 11 a 15, diz assim a palavra de Deus: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar. Pai, nós somos muito gratos pela vida de Tito, pela vida do apóstolo Paulo, pelas cartas que foram escritas, ó Pai. E hoje nós podemos abrir essas cartas, lê-las novamente e ver, Senhor, qual é a mensagem que o Senhor tem para nós ainda hoje, que é a mesma mensagem que foi dada para aquela igreja, Pai, que é honrar e glorificar ao Teu nome. Nos ajude, ó Pai, a entender através dessa mensagem que pela Sua graça maravilhosa nós temos que ser santos, ó Pai. Nós devemos viver uma vida em santidade. Nos educa, nos ajuda a compreender como nós podemos fazer isso, Pai. Peço perdão pelos meus pecados, me apresento diante de Ti, ó Pai, para que eu possa ser usado como um vaso Seu. Fale com a Sua igreja da forma como o Espírito Santo lhe aprover. Esta é minha oração, em nome de Cristo Jesus.
Jesus. Amém. Nós devemos ser santos, porque a graça de Deus em Cristo Jesus tira as trevas e oferece salvação. A graça de Deus tira as trevas e oferece salvação. Eu gosto bastante do primeiro versículo que nós lemos, versículo 11, que ele começa com a palavra porquanto. Um porquê, por esse motivo. O que significa isso? Do que ele está falando? Por esse motivo do quê? Qual é o motivo que Paulo está falando aqui? Por que o quê? Ele falou nos versículos 1 a 10. Ele fala lá que Tito tem que instruir aquela igreja na sã doutrina e instruir os homens os homens mais velhos, no versículo 2, as mulheres mais velhas, no versículo 3, as mulheres mais novas, recém-casadas, no versículo 4, os homens mais novos, no versículo 6. Ele tem que instruir a ele mesmo. O próprio Tito tem que ser instruído pela palavra, no versículo 7 a 8, e aos servos, nos versículos 9 a 10. Então, Paulo está falando, você tem que instruir essas pessoas. Por quê? Aí a gente vai começar a ler, a partir do versículo 11, o porquê nós devemos instruir a palavra de Deus. Por que nós temos que instruir essas pessoas, né, no caso ali, trazendo para o nosso contexto, essas instruções. Então, Paulo continua no versículo 11. Porquanto, o porquê, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Por que você tem que instruir todos? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora em todos os homens. Então nós vamos fazer um trabalho de biologia aqui nesse trecho e a gente vai dissecar os versículos para a gente entender o que Paulo está querendo dizer com isso. O que é a graça de Deus? Como que a graça de Deus se manifestou ao homem? Através de Jesus Cristo. A gente sabe que a graça de Deus foi manifestada ao homem através de Jesus Cristo. Então a graça de Deus aqui não é apenas o simples atributo da graça, mas é a graça personificada na pessoa de Jesus Cristo. A graça de Deus aqui é a graça encarnada, é a graça através do próprio Jesus Cristo, é a graça, a dádiva graciosa de Deus à humanidade caída. Então, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção que a graça de Deus é um favor ativo, um favor em conceder o maior dom aos que merecem o maior castigo. Eu vou repetir essa frase. É um favor em conceder o maior dom aos que merecem o maior castigo. Essa graça se manifestou, a palavra se manifestou ali, ela apareceu, ela brilhou, né? ela surgiu. Então a graça de Deus se manifestou. Um comentarista diz que essa ideia de se manifestar é repentino, é rápido. Então essa graça se manifestou. A graça de Deus brilhou repentinamente sobre os que estavam nas trevas e na sombra da morte. É isso que a graça, ela aparece dessa forma aqui. Então o que a graça, quando é que a graça brilhou para a humanidade? Quando Jesus nasceu. A graça também se manifestou quando Jesus proferiu as palavras da vida. A graça de Deus também apareceu quando Jesus fazia milagres. A graça de Deus também repentinamente apareceu quando ele ressuscitava os mortos. A graça de Deus brilhou quando Jesus sofreu pelos pecados dos homens. A graça de Deus também aparece, também brilha quando Jesus dá a vida pelas ovelhas. É aí que a graça de Deus brilha. É aí que a graça, através de Jesus Cristo, começa brilhando, trazendo uma salvação. A graça salvadora. A graça que pode realmente salvar. Ela é oferecida a todos os homens que desejam experimentar dessa graça. É aí que ela aparece. A graça, ela veio resgatar o homem do maior mal possível, que é a maldição de Deus sobre o pecado. É a hora que a graça aparece. Mas a graça, ela também pode oferecer um benefício. A bênção de Deus para a alma e para o corpo na eternidade. É a maior bênção que a graça pode oferecer. Aqui nesse contexto de Tito, capítulo 2, versículo 11, a gente vê que o que Paulo está falando aqui, seja homem ou seja mulher, seja idoso ou seja jovem, seja rico, seja pobre, seja quem for, todos são culpados diante de Deus. Todos são culpados diante de Deus, todos nós somos culpados. E quando a gente começa a olhar para a nossa vida santa, e a gente começa a ver que nós somos culpados diante de Deus, e Jesus Cristo veio oferecer para nós a sua graça, nos lavando, nos regenerando, a gente passa a ter a obrigação de viver uma vida santa.
Não porque nós vamos ser salvos vivendo uma vida santa, mas é porque nós fomos salvos é que nós devemos viver uma vida santa. Então essa graça salvadora já foi oferecida por Cristo. Isso exige de mim que viva uma vida santa, que eu inicie um processo de santificação na minha vida. Então a pergunta que eu sempre faço: como eu tenho andado diante disso? Eu tenho experimentado dessa graça salvadora? Se eu tenho experimentado dessa graça salvadora, eu tenho vivido uma vida de santidade, uma vida santa, porque a graça salvadora, ela dissipa o mal. A graça salvadora, ela dissipa o pecado. Se eu vivo em pecado, como que João fala? Que eu não fui salvo. Que eu não experimentei dessa graça se eu vivo em pecado, se eu vivo pecando. Então eu preciso analisar como que está esse processo na minha vida. Trazendo isso para o nosso contexto, se eu já experimentei da graça de Deus, eu preciso entender que a vida em santidade é uma consequência, não é uma opção. Viver uma vida santa é uma consequência da graça, não é uma opção. Você não tem opção de ser salvo e viver do jeito que você quer. Se você foi salvo, você tem que viver de acordo com a palavra de Deus, que é uma vida santa. No versículo 12, a gente vai ter dicas bem interessantes de como isso vai atuar na nossa vida. A primeira palavra que nós temos ali no versículo 12 é educando. Educando-nos para que renegas a impiedade e as paixões mundanas. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O verbo educar aqui, ele tem o sentido atribuído a um professor, a um pedagogo, a pessoa que ensina. A graça é que ensina. A graça que está assumindo um papel de que é alguém que ensina, alguém que instrui, realmente um pedagogo. E temos professores aqui, vários professores aqui no meio, inclusive, como que um professor ensina a criança? No passo a passo, mostrando o caminho, ensinando, corrigindo, disciplinando, mostrando como tem que ser feito, devagar, com paciência. Mas todo professor espera o quê? O sucesso do seu aluno. A graça ensina. A graça instrui, a graça vai levar você passo a passo, mas a graça também espera o seu sucesso, a sua obediência, que você caminhe do jeito certo. Um pedagogo é alguém que conduz a criança passo a passo, então a graça faz a mesma coisa com nós. A graça chega para a gente, ela vem ensinar, não é por aí, é por aqui, você tem que fazer desse jeito, não é assim, não é assado, vem por aqui. E a gente precisa ouvir. A gente precisa ser transformado por essa graça que está constantemente falando com nós. A graça que é o próprio Cristo, que é o Espírito Santo falando conosco. Um bom professor, ele consegue levar a criança ao sucesso esperado. Um bom professor é aquele que consegue, passo a passo, levar a criança ao que se espera. A graça não é uma boa professora? A graça de Deus não é suficiente para nos levar no caminho? Levar alguém a aprender leva tempo. Às vezes leva inúmera tentativa mesmo. A gente vai cair, a gente vai errar, vai ter problema. Mas a graça, ela vai nos levar como um professor. Não é isso que o versículo está dizendo? Educando-nos, ensinando a fazer o quê? A renegar a impiedade. Renegar, não é nem só negar, é renegar. Né? Porque a gente já tem que negar a primeira vez, é renegar de novo. Renegar a impiedade. Renegar as paixões mundanas, viver de um modo sensato. A graça está ensinando a gente a viver de um modo sensato. A graça está ensinando a gente a viver de um modo justo, a viver de um modo piedoso. Se eu não vivo, é porque eu rejeitei o que a graça tem me ensinado, é que eu rejeitei o que a palavra de Deus tem me ensinado, é que eu rejeitei o que o Espírito Santo tem me ensinado no meu coração. Eu só não aprendo se eu não quero aprender, se eu nego o que eu tenho para aprender. E a graça de Deus é justamente isso, ela está nos ensinando a caminhar, ela está nos ensinando a andar. Eu preciso aceitar o ensino, eu preciso aceitar a disciplina, eu preciso aceitar a correção, porque é dessa forma com que eu vou crescer, é dessa forma que eu vou aprender o que eu realmente tenho que aprender. A graça de Deus educa, e ela vai ensinar passo a passo, seja disciplinando, seja aconselhando, confrontando, incentivando, admoestando, guiando, convencendo, restringindo. Tudo que a gente passa na nossa vida, às vezes é permissão de Deus para que a graça faça efeito, nos ensinando a caminhar nessa vida. E a gente precisa aceitar. Cabe a cada um de nós decidir se vai aceitar esse ensino ou não. Irmãos, a graça nos ensina a viver uma vida santificada. É ela que nos ensina. A pergunta é, você tem vivido uma vida santificada? A sua vida é santa?
olhando para você, olhando para o seu íntimo, como eu fiz enquanto eu preparava essa mensagem, e vendo que não tem como, é muito difícil, mas eu tenho me esforçado ao máximo para viver essa vida santa, olhando para dentro de mim e falando: Senhor, eu não me encaixo aqui, mas eu quero me encaixar aqui. Me ensina, deixa eu experimentar desse ensino, dessa graça maravilhosa, a como fazer o que é o certo. Será que a gente tem se questionado, perguntado, pedido por isso para Deus? A gente só tem duas respostas aqui, só tem duas possibilidades, não tem uma terceira possibilidade. Sim, eu estou andando na graça, do jeito que a graça exige. Não, eu não tenho andado na graça. Não tem um meio termo. Para Deus não tem meio termo. Ou você está andando do jeito certo, você está andando do jeito errado. Se eu estou andando mais ou menos, já está errado. Deus pede para a gente andar certo. O que eu tenho que fazer então? Mudar. Pedir perdão. Me aproximar de novo ao trono da graça. Porque ou a gente experimentou a graça de Cristo, ou a gente não experimentou ainda. Ou a gente experimentou, mas a gente não quer viver por ela. Será que experimentou mesmo? A graça que educa também é responsável para ensinar a gente a viver a vida santa. O versículo 13 vai falar que ela vai nos ensinar a esperar pela vinda de Cristo. Olha que maravilha, que bênção que a gente tem esperar a vinda do nosso Salvador. Eu estava conversando com o pastor Carlos Moraes ontem, e a gente estava falando justamente sobre isso. Sobre a certeza que a gente tem da vinda de Cristo. Será que a gente tem certeza que Ele vai vir mesmo? Porque às vezes a gente não vive como se tivesse a certeza que Ele pode vir a qualquer momento. A gente está vivendo as nossas vidas como a gente quer muitas das vezes. Mas Ele pode vir a qualquer momento e eu não estou vivendo como se Ele estivesse prestes a chegar, prestes para me receber. Como que eu vou receber o meu Senhor vivendo do jeito que eu estou vivendo agora? A gente precisa entender que aguardar a bendita esperança, a manifestação da glória. Olha as palavras de Paulo aqui no versículo 13. A graça nos ensina a guardar a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Você está esperando por essa manifestação da glória desse Deus que Paulo escreve? Ou de um Deus que a gente cria na nossa mente que é permissivo, que permite uma vida de qualquer jeito? O Deus que Paulo coloca aqui é um Deus grande, é o único. E a gente precisa entender que a manifestação da glória desse Deus é gigantesca. Como nós temos esperado por essa manifestação? A graça ensina. Eu tenho que experimentar da graça de Deus para poder aprender a esperar e aguardar. A expressão aguardar aqui, ela é olhar para frente com paciência. E ela tem a ver com modificação do nosso viver, porque ela modifica o nosso viver. Não é só esperar ali, vou ficar ali, parado. Chega, vai ser desse jeito. Não, ela modifica, ela transforma. Tem transformação nessa paciência, nessa esperar. Esperar de um jeito que venha condizer com aquele que vem te receber. Não é vivendo de qualquer jeito. Vou viver no mundo, ele vai vir mesmo, já sou salvo mesmo, vou fazer o que eu quiser. Não, não é desse jeito não. É vivendo de acordo com o que a graça exige que você vive. Uma vida santa. Uma vida santificada. Será que a gente esquece disso? Eu esqueço. Mas a gente precisa ser relembrado. Por isso que a gente vem aqui. Por isso que a gente abre a palavra de Deus para estudar. Para a gente relembrar do que a gente aceitou. Quando a gente aceitou a graça de Deus lá no início da nossa vida cristã, a gente estava sendo exposto a isso. A esse caminhar, a essa forma de andar. Então a gente precisa estar sendo relembrado. E para finalizar, irmãos, versículo 14. O qual a si mesmo, olha quem é que oferece essa graça. Olha quem oferece essa graça. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Por quem que Jesus se ofereceu? Por que ele se ofereceu? Para redimir. Ele se ofereceu para pagar o preço do pecado. Ele se ofereceu para poder nos oferecer a sua glória, a sua graça maravilhosa. Por que eu insisto então em viver na iniquidade? Por que eu insisto então em viver da forma com que eu quero e não da forma daquele que se entregou por mim? Se eu não estou vivendo da forma com que ele, pelo qual ele se entregou por um segundo motivo, para nos purificar também. Porque sozinhos nós não iríamos conseguir. Então ele se entregou
por nós para nos remir-nos do pecado, mas também para nos purificar, para que a gente possa ser feito o quê? Povo seu. É isso que o versículo está dizendo. Ele nos redimiu e ele nos purificou de toda iniquidade. E ele nos leva para ele. Ele nos faz um povo seu. Justamente para quê? Para boas obras. Para boas obras. Não é para viver do jeito que você quer, é para viver do jeito que ele quer. Eu sempre falo que a gente lembra sempre que Jesus é nosso Salvador, mas a gente sempre esquece que ele também é Senhor. E como um Senhor, nós somos o que dele? Servos. Servos faz o quê? Serve, obedece, acata ao que ele fala. E a palavra de Deus está falando, viva em santidade. Se você não consegue, a graça pode te ensinar. A graça pode te mostrar como fazer. Mas você tem que querer. Você tem que aceitar o ensino. Você tem que aceitar a correção. Você tem que aceitar a purificação. E é interessante que a graça, ela faz a gente repudiar o pecado. Ela faz a gente odiar o pecado. Se eu não estou odiando o pecado, tem um problema. A gente precisa tratar. A gente precisa conversar sobre isso. A graça, ela vai nos ensinar a viver uma vida que mostre uma relação transformadora. E essa relação transformadora vai ser comigo mesmo quando eu aprendo a ter domínio próprio, a controlar a minha vida, a andar de acordo com a palavra de Deus. E ela também vai ter uma relação transformadora com o próximo. Eu vou aprender a viver num modo de justiça, íntegros, cuidando do meu próximo, como Cristo cuida de mim. E essa graça também vai ensinar a gente a ter uma relação transformadora com Deus, vivendo uma vida de devoção, uma vida de piedade, uma vida de reverência. Irmãos, se a gente for olhar para a nossa sociedade hoje, não é uma sociedade graciosa. É uma sociedade de méritos. Você precisa ter mérito, não é graça, é mérito. Você vai conseguir as coisas. Se você tem, você é legal. Se você não tem, tchau. Se você consegue, parabéns. Se você não consegue, eu sinto muito. Se você vencer, você tem um amigo. Só que se você perder, afaste-se de nós. Se você é legal, vem para perto. Se você é chato, fica aí onde você está. A nossa sociedade vive de mérito. Isso realmente é cruel, mas é o que é. Então não tem espaço para perdedor na nossa sociedade. Não tem espaço para derrotados. Não tem espaço para fracassados. A nossa sociedade não tem espaço para quem é incapaz, para os impotentes, para os fracos. Eu sou assim, incapaz, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, eu sou incapaz. É essa figura que a Bíblia fala de mim. E a graça de Deus veio para vencer essas características. Ela veio para me ensinar que não é para ser desse jeito. Cristo veio para assumir todas essas características por mim, me oferecendo a sua vida eterna. A questão principal, como que eu vou viver? Aceitando essa graça e aceitando a transformação, vivendo uma vida santa ou vivendo do jeito que eu quero, nos meus prazeres, na minha vida. É uma escolha. Cristo fez a dele, vindo aqui. Faça a sua. Pai, nos ajude a aceitar a sua graça, Pai. Não só a graça salvadora, porque muitos aqui já fizeram essa escolha, mas essa graça, Senhor, que nos ensina a caminhar em santidade. Pai, como é difícil andar nesse mundo. O Senhor sabe, o Senhor veio aqui, só que o Senhor venceu. Nos ajude a ter essa graça maravilhosa, nos ajudando a vencer também, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos dessa graça constantemente na nossa vida, nos ensinando a tomar as decisões corretas, nos ensinando, ó Pai, a caminhar do jeito certo, nos ensinando a odiar o pecado e nos ensinando a adorar a Ti. Sem a Sua graça nós não conseguimos, Pai. Precisamos do Senhor. Nos ajude a aprender a servir ao Senhor. Aceite, Pai, a nossa oração de súplicas a Ti, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa aprender. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Um detalhe. O apóstolo Paulo termina o versículo 15 dizendo a seguinte palavra para Tito: dize estas coisas, exorta e repreende,
também com toda a autoridade, que ninguém te despreze. As palavras do apóstolo Paulo são fortes no final. Então ele pregou com autoridade, ele pregou, exortou. Cabe a nós não desprezar a mensagem. Amém? Pastor?